Última parte, finalmente, sobre a história de Herodes o Grande, que é o fundador de uma importante e poderosa dinastia no contexto judaico, e principalmente tem uma grande influência na história bíblica do Novo Testamento. E essa dinastia é conhecida como dinastia Herodiana, ou então a família Herodiana. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal sobre esse personagem que é o Herodes o Grande. Existem diversos Herodes que eu já tratei sobre quase todos, acho que todos eles aqui no canal, na verdade. Sendo que Herodes o Grande é o fundador de todos esses, ou então pai, ou tem algum tipo de ligação com esses personagens. Então veja quais foram os Herodes que eu já tratei aqui no canal. Primeiro, comecei tratando sobre Herodes a família, Herodes Agripa I, tratei também sobre Herodes Agripa II, Herodes Alexandre, Herodes Antipas, Herodes Antípater, Herodes Aristóbulo e Alexandre, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, filho de Cleópatra de Jerusalém, Herodes Filipe, filho de Mariane, Herodes, irmão de Agripa I, e finalmente Herodes o Grande, né? Então hoje vamos finalizar a história desse personagem. Em seus últimos anos, só para contextualizar, na Bíblia ele aparece, Herodes o Grande, ele é mencionado por Lucas principalmente, e também por Mateus, mas principalmente no contexto da história de Jesus, em que as crianças de Belém, depois que alguns magos vêm até Herodes e dizem que querem visitar um rei que está para nascer, então ele manda que sejam assassinadas muitas crianças. Então é este homem que manda assassinar as crianças de Belém, que é o Herodes o Grande, nesse contexto. Ele reinou, na verdade, entre o ano de 37 a.C. até 4 a.C., né? E o nascimento de Cristo está por volta do ano 5 a.C., ou mesmo 4. Tá, então vamos lá. Em seus últimos anos, Herodes estava doente e fraco, mas ainda teve forças suficientes para derrubar uma revolta em Jerusalém em 4 a.C. e presidir o julgamento em que os rebeldes foram condenados à morte. No mesmo dia desse julgamento, ele ordenou a execução imediata do seu filho mais velho, Herodes Antípater, que eu já tratei aqui no canal também, que havia sobrevivido aos massacres anteriores por traição. 5 dias depois, ele morreu. Herodes o Grande governou a Judéia durante 33 anos. Uma grande capacidade de manipular os romanos, porque os romanos do Império Romano, né, porque ele sempre foi muito próximo de todos os imperadores, principalmente de Júlio César, pai dele, inclusive, o Antípater, deixa eu ver se é isso mesmo, acho que é, né? Sim, Antípater. Todos eles eram próximos, tanto de Júlio César, depois de todos os imperadores até esse momento, eles sempre foram ou nomeados ou então muito influentes, porque eles conseguiam manter calma, conseguiam manter aquele reino da Judéia bastante controlado. Uma grande capacidade de manipular os romanos, manter uma economia estável e de manter a paz podem ser creditadas a ele, a quem Herodes o Grande. Assim como um grande número de projetos de construção e de melhorias cívicas. Os grandes projetos dele com relação a Herodes o Grande tem relação com o grande templo de Jerusalém, o templo de Herodes, que inclusive o Muro das Lamentações, que até hoje ainda persiste, ou ainda está de pé lá em Jerusalém, é dessa época, é desse período aqui de Herodes, portanto muito, muito antigo. E também, entre outras construções, inclusive arenas de jogos, enfim, várias coisas que ele colocou, inclusive a cidade de Cesareia, né, o porto marítimo lá de Cesareia, naquela época, no contexto bíblico também, foi construído por Herodes o Grande, e a própria fortaleza de Massada, né? Que depois foi muito importante na história judaica por conta de toda aquela revolta que aconteceu nos anos seguintes à sua morte aqui. E aquela fortaleza foi muito utilizada e os romanos levaram 3 anos para conseguir invadir aquele lugar. Pelos padrões, tá. Então, uma grande capacidade de manipular os romanos, manter uma economia estável e de manter a paz podem ser acreditadas a ele, assim como um grande número de projetos de construção e de melhorias civis. Pelos padrões modernos, Herodes foi um monstro, mas para ser justo, ele deve ser julgado pelas normas do seu tempo. Ele foi um exemplo típico dos governantes orientais daquela época. Era comum governantes orientais agirem como ele agiu. Os potentados orientais eram especialmente cruéis, bárbaros e tirânicos déspotas, que subiam ao poder e ali se mantinham por meio de homicídios e fingimentos. Herodes não era pior do que o resto, mas, em contrapartida, deve-se dizer que também não era melhor. Como judeu, ele foi um apóstata, e com exceção de seu neto, Herodes Agripa I, nenhum de seus familiares jamais levou o judaísmo a sério. Seu avô foi obrigado a se converter ao judaísmo quando a Idumeia foi conquistada pela Judéia. Então, por isso que se diz que muitos judeus não aceitam Herodes como judeu, porque de fato ele tinha uma origem árabe. Mesmo que Herodes tenha sido rei dos judeus, não se pode dizer que, em algum momento, ele tenha sido verdadeiramente um rei judeu, por conta dessa sua origem árabe.
Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, e assim eu finalizo a história de Herodes o Grande, que realmente, olha, eu gravei muitos e muitos vídeos aqui no canal sobre todos os personagens que envolvem esse nome Herodes. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos, esse é o livro que eu adotei por aqui, de forma bem básica, né? E eu já consegui gravar e entender todos os personagens bíblicos iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G, e atualmente estou na letra H. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre Herodias, que também tem ligação com Herodes, né? Veja que ainda não acabaram os personagens ligados a Herodes por aqui. Eu fico por aqui. No vídeo passado eu tratei ainda sobre Herodes, o vídeo parte 5, vou deixar aqui no final, e valeu!